Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império. Olá, tudo bem? E este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias ligado 24 horas por dia, 7 dias da semana, nos acontecimentos da maior cidade do país. E ainda tem notícias do Brasil e do mundo. Fique com a gente. A gente abre o Pod SP 24/7 de hoje mostrando que o fim da obrigatoriedade de refrequentar uma autoescola para tirar a CNH pode baratear o custo em até 80%. Por outro lado, os donos de autoescola em todo o país reclamam que a medida vai tirar postos de trabalho. Você pode opinar sobre o assunto via consulta pública. Saiba como participar na reportagem. A Helena tirou a Carteira Nacional de Habilitação no começo do ano, só depois de conseguir juntar dinheiro para enfrentar os custos elevados. Segundo ela, as aulas foram fundamentais para dar mais segurança ao dirigir. Eu esperei para fazer com 19 anos, justamente a gente ficou enrolando porque é muito caro, assim. Graças a Deus eu tenho condição de pagar, mas eu tenho plena noção de que, assim, isso aí é praticamente o salário de muita gente, né? De acordo com o Ministério dos Transportes, o custo impede que parte da população tenha acesso à CNH. No geral, 54% dos brasileiros não dirigem ou dirigem sem habilitação. Entre os proprietários de motocicletas e outros veículos de duas rodas, 45% pilotam sem ter carteira. Na categoria B, de veículos de passeio, 39% dirigem sem habilitação. Com o novo projeto do governo para acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas, a estimativa é que o valor fique em torno de R$ 700, uma redução de aproximadamente 80% no custo. E vale lembrar, a medida não acaba com as exigências de aprovação tanto no exame teórico quanto no prático. É procurar uma autoescola, como é hoje, ou se ele vai procurar um instrutor autônomo, que é o profissional qualificado, tendo feito o curso de instrutor, e ele vai ser credenciado, autorizado pelo órgão de trânsito estadual, os DETRANs, e vai ministrar aulas. Essa possibilidade, que é também uma novidade, vai poder criar um regime de concorrência, baixando o preço. O Sindicato dos Proprietários de Autoescolas do Distrito Federal diz que a proposta gera insegurança, pode provocar mais acidentes e já reduziu a procura pelas aulas teóricas e práticas. Quando você faz alguma oferta para a classe que está realmente dependendo dessa carteira para ingressar no mercado de trabalho ou para participar de algum concurso, elas pegam a recua, não vai procurar as autoescolas e espera a medida do governo entrar em vigor para que eles possam usufruir dessa gratuidade. Uma consulta pública sobre o tema está na plataforma Participa Mais Brasil até o dia 2 de novembro. Qualquer cidadão pode opinar. Já foram feitas mais de 5.000 contribuições. Depois, o texto precisa passar pelo Conselho Nacional de Trânsito, que aprova e detalha a nova norma antes dela começar a valer. Com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso do STF, cabe agora ao presidente Lula ter a sua 11ª indicação ao ministro da Corte Suprema. Alguns nomes estão sendo cotados. Um deles é o atual advogado-geral da União, Jorge Messias. Com 44 anos, ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília e procurador da Fazenda Nacional desde 2007. Homem de confiança de Lula, ele já foi subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República, secretário do Ministério da Educação e consultor jurídico de ministérios. O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também pode ficar com a vaga. Formado em Direito e especialista em Direito Penal, foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil e deputado federal por Minas Gerais. Estava na presidência do Senado durante os ataques à Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro de 2023. Publicamente, Lula já disse que Pacheco teve um papel fundamental na defesa da democracia brasileira no período.
Dos 10 indicados por Lula nos 3 mandatos para uma vaga no STF, há apenas uma mulher, a ministra Carmen Lúcia, que deverá se aposentar compulsoriamente em abril de 2029. De 171 pessoas que passaram pelo tribunal em 130 anos, apenas 3 eram mulheres, nenhuma negra. Vários dos ministros vêm, por exemplo, das mesmas escolas de formação em direito, não se consegue chegar a pareceres, a decisões no Supremo Tribunal Federal mais coesas, mais alinhadas com as necessidades do conjunto da população. A doutora Adriana Cruz, a doutora Lívia Vaz, a doutora Vera Lúcia Santana Araújo, elas são mulheres que já contribuem com o sistema de justiça brasileiro a partir da sua intelectualidade e a partir da sua prática dentro do sistema de justiça. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Daniela Teixeira, indicada por Lula para o tribunal em 2023, também está cotada. Mestre em Direito, foi conselheira federal da OAB e integrou o grupo Prerrogativas. Na entrevista, após anunciar sua saída do STF, Barroso disse que acha importante a presença feminina na corte. Eu filosoficamente acho, sem fazer uma escolha pontual para essa vaga, que é uma competência do presidente, mas eu sou um defensor de mais mulheres nos tribunais superiores como uma regra geral. Tanto que no Conselho Nacional de Justiça eu implementei com muito empenho a resolução de paridade de gênero nos tribunais de 2º grau. De modo que eu vejo com simpatia a escolha recair por uma mulher. Emergência climática e justiça ambiental serão temas centrais para a Conferência do Clima, a COP30, em Belém do Pará. A maior floresta tropical do mundo, com imenso reservatório de biodiversidade, carbono e recursos hídricos, incluindo mais da metade da superfície de água do Brasil, tem um papel importante na regulação do clima e no equilíbrio ambiental do planeta. Mas a Amazônia está ameaçada. Secas, enchentes, queimadas, a ciência faz um alerta. Estamos vivendo uma emergência climática. As mudanças estão acontecendo, estão mais frequentes, estão mais intensas e as adaptações, elas não estão correndo na mesma velocidade que deveriam correr. E aí, quando a gente fala em região, nós estamos falando de uma região que ela é um extremo dentro do aspecto geopolítico. Nós estamos falando de Amazônia, nós estamos falando de um bioma, nós estamos falando de uma área, tudo é magnânimo, para o bem e para o mal. O aquecimento global tem como uma das principais causas o efeito estufa. Esse fenômeno que ocorre quando as partículas líquidas ou sólidas em suspensão na atmosfera, chamadas de aerossóis, reagem com outros componentes e formam os gases de efeito estufa, que fazem com que o calor fique retido na Terra. O fenômeno é necessário para manter a Terra aquecida, permitindo nossa vida. Mas o excesso de aerossóis na atmosfera está alcançando níveis preocupantes. Então, o que se tinha de climatologia de aerossóis com valores em torno de 1 no mês de outubro, no ano passado os valores de espessura óptica de aerossóis foram superiores a 4. A gente está colocando mais desses aerossóis que produzem esses gases de efeito estufa e isso está retendo mais a temperatura que estaria escapando em direção ao espaço. Isso pode ter diversas consequências, como o aumento do nível dos oceanos, derretimento das geleiras, o aumento do nível dos rios e principalmente aqui para a nossa região, comunidades ribeirinhas chegam a ficarem afastados quilômetros dos seus rios e esses rios aqui na região são as suas ruas. Esse aerossol como partícula fina entra nas vias aéreas e causa doenças respiratórias, Proteger a floresta é proteger a vida, mas não basta só conservar a paisagem, é preciso ouvir quem vive nela. A floresta fala e quem cuida dela tem o direito de decidir o amanhã. A luta por justiça climática na Amazônia passa pelo reconhecimento dos saberes tradicionais e pela participação real das comunidades nas decisões que moldam o futuro do planeta. A partir da realidade desses povos, seja a forma como eles utilizam, os territórios, os modos de uso, as destinações, são formas muito mais conciliadoras com o ambiente. A gente pode pensar essas injustiças muito atreladas a essas formas predatórias de desenvolvimento que são colocadas
para a região em relação às políticas públicas necessárias para manter as pessoas no território, ao reconhecimento dos direitos territoriais que garanta a permanência das famílias, uma presença do Estado que fosse mais colaborativa e que entendesse as dinâmicas próprias desses sujeitos, né, que não viesse impor outras formas de viver, mas reforçar as potencialidades que existem nas comunidades, nos bairros, nos territórios rurais. As mudanças climáticas estão aí, não tem volta. Tecnologia, pensamento multidisciplinar e ouvir quem conhece e vive a realidade na Amazônia é o caminho para enfrentar as alterações do clima. As questões ambientais não têm uma solução única, elas precisam de um olhar multidisciplinar. A gente precisa transformar o conhecimento que a gente tem gerado aqui na instituição em produtos e processos que resolvam problemas da sociedade. Nós estamos dentro da Amazônia, nós temos a condição, como amazônida que somos, de entender melhor, né, a estrutura e o funcionamento desses ecossistemas. Então, o nosso papel, né, como verdadeiros guardiões desse tesouro, nós estamos falando da maior biodiversidade, nós estamos falando da maior província poliminerálica do planeta, nós estamos falando de um bioma que contém conhecimentos tradicionais ainda a serem explorados. Então, assim, há uma série de situações que nos colocam em posição de ser vanguarda no desenvolvimento da ciência e tecnologia no país e no mundo. E ainda falando sobre a COP30, você vai ver a movimentação solidária para garantir a presença de todos na conferência que vai debater a emergência climática no planeta. Quem for a Belém em novembro terá 11 dias de uma programação extensa na COP30. Pensando nessas pessoas que passarão o dia no evento, igrejas católicas e evangélicas transformaram locais pouco usados em dormitórios. A maior necessidade é um local para guardar suas coisas, para dormir à noite e talvez tomar banho e trocar de roupa. O restante do tempo vai ser fazendo turismo na cidade, participando das atividades. Então nós pensamos em disponibilizar alguns espaços grandes que estão ociosos, que são usados para outras atividades, galpões, quadras, algumas áreas anexas de templo para poder receber a quem vem participar da COP30. Os espaços religiosos criaram a rede Hospitalidade com Propósito, uma plataforma que oferece alojamentos solidários aos visitantes da conferência. Por que não unir as igrejas para buscar uma solução para o problema? Ofertando leitos de forma justa, a preço justo, ou até gratuito quando possível, né? Nós sabemos que, com os princípios cristãos, a Bíblia nos recomenda, sim, a trabalhar, a ter lucro, mas o lucro dentro, né, dos parâmetros ali que a gente entende que eu não estou explorando o outro. Então, é o que a gente chama de lucro justo. Os preços altos das hospedagens em Belém geraram queixas de delegações de vários países. A ONU aumentou o valor da diária para $197, cerca de R$ 1.100, para que as nações mais pobres consigam participar do evento. Até agora, 87 países estão com reservas garantidas. Em função da COP30, essa questão da oferta e demanda e oferta e procura, a gente percebeu que as coisas perderam um pouco o sentido, né? Porque os valores realmente ficaram bem exacerbados. Moradores locais também colocaram as próprias residências para alugar, uma forma de ajudar os visitantes e fazer uma renda extra. A gente já tinha aqui o espaço, e, apesar dele não ter sido construído, pensado para virar, né, uma hospedagem, a gente acabou se levando na onda, né, da COP30 e decidiu colocar para alugar. E o assunto agora é saúde. Você vai ver como identificar os primeiros sinais é fundamental no tratamento contra o câncer de mama. Dona Maria de Fátima é um exemplo de superação. Ela conta que descobriu câncer de mama durante um exame de rotina. O diagnóstico veio no momento em que ela lidava com perdas pessoais e o impacto da pandemia. Perdi o irmão de Covid, perdi minha mãe também, que teve que botar um marca-passo, aí tive que cuidar dela. Aí quando eu vim para me cuidar de mim, foi quando eu descobri o câncer. Após o diagnóstico, ela iniciou o tratamento, com as sessões de quimioterapia. Eu estava ciente que eu ia ser removido o meu seio. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo que eu só tirei o quadrante e desvaziei as axilas.
Especialistas destacam que as mulheres devem fazer a mamografia para garantir o diagnóstico precoce e ter mais chances de cura. Uma vez que os dados mostram que 23% das pacientes com câncer de mama no Brasil têm menos de 40 anos. Por livre demanda, a mulher que tem a partir de 40 anos ela pode chegar no serviço que oferece mamografia e fazer sua mamografia, que é o exame mais importante para encontrar o câncer de mama na sua forma mais inicial. Aqui na Bahia, o câncer de mama continua sendo uma das principais causas de morte entre as mulheres. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, até o dia 18 de setembro de 2025, o estado já registrou 912 óbitos pela doença. Ainda de acordo com o INCA, no Brasil, a estimativa para este ano é de 73.610 novos casos. Além do acompanhamento médico, a prática regular de exercícios físicos é um importante aliado na prevenção e recuperação. O destaque agora é o alerta lilás da Polícia Rodoviária Federal, que com inteligência e tecnologia prendeu 80 foragidos acusados de cometer crimes contra mulheres. Essa é a primeira vez que uma operação baseada em inteligência busca foragidos por crimes contra mulheres. Ao todo, foram presas 83 pessoas entre os dias 3 e 10 de outubro. As detenções aconteceram em 26 unidades da federação, com destaque para Rondônia e Mato Grosso. A falta de pagamento de pensão alimentícia foi responsável pelo maior número de prisões. Algumas pessoas estavam foragidas desde 2009, cruzando dados de propriedade de veículos com informações de outros órgãos. As ações ocorreram em diversas rodovias do país. As mais expressivas foram as BR-101, 364, 070, 163 e a 230. Que concentraram quase metade das detenções. A gente consegue identificar por meio do monitoramento de fluxo de veículos que esse indivíduo provavelmente esteja circulando em alguma rodovia federal e desse modo a inteligência sugere a abordagem para o efetivo operacional, que faz a abordagem como de costume, faz a análise documental do veículo e, de fato, comprovando que esse indivíduo está com mandado de prisão em aberto, aí sim é feito o encaminhamento para a Polícia Judiciária. Eu gosto de falar que esse modelo, inclusive, afasta a discriminação, porque em vez de você realizar uma abordagem policial com base na fisionomia, né, na aparência das pessoas, você já faz uma abordagem mais qualificada por meio de levantamento de dados. A gente faz um rápido intervalo e na volta vamos mostrar para vocês que com a chegada da época da indicação de filmes para o Oscar, muitos desses filmes passaram pelo Festival de Cannes na França. A cidade é extremamente charmosa. A gente foi lá para conhecer e agora mostra para você. Fique com a gente, é o Pod SP 24/7, você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já. O Pod SP 24/7 está de volta para mostrar que é chegada a época de indicações para os filmes que vão concorrer ao Oscar. Muitos deles passam pelo crivo do Festival de Cannes na França. Conhecida pela terra do cinema na Europa, nossa equipe do Viaja Brasil esteve lá para mostrar o charme dessa cidade. Acompanhem com a gente a reportagem. Cannes, de aldeia de pescadores a uma das cidades mais glamurosas da Europa. Foi em 1830 que Lord Harry descobriu Cannes. Lord Harry Brockenhall, ex-chanceler da Inglaterra, pretendia passar um inverno na Itália, mas uma epidemia de cólera o impediu de atravessar a fronteira pelo caminho usual. Ele mudou a direção e resolveu ir pelo sul da França.
e acabou conhecendo a Vila de Cannes, que na época tinha só 4.000 habitantes. Situada na famosa Côte d'Azur, a Costa Azul, Cannes se tornou o balneário dos aristocratas franceses no século XIX. A cidade de 75.000 habitantes tem belas praias e recebe todos os anos mais de 2 milhões de turistas que vêm aqui principalmente na temporada de verão, mais especificamente no mês de maio, quando acontece um dos festivais de cinema mais importantes do mundo. Um dos festivais mais prestigiados de todo o mundo acontece aqui em Cannes. Todos os anos, atores e atrizes sonham em conquistar o tão cobiçado troféu Palma de Ouro. Alguns têm o privilégio de deixar a sua marca aqui, na Calçada da Fama de Cannes, como Sharon Stone e Isabella Rossellini. Assim como em Los Angeles, nos Estados Unidos, Cannes também tem sua Calçada da Fama. Aqui estão impressas as mãos de celebridades como a americana Meg Ryan, a italiana Claudia Cardinali e a francesa Catherine Deneuve, entre outros artistas. É aqui, no Grand Palais, que o tapete vermelho é estendido para receber as celebridades do cinema de todas as partes do mundo. Criado em 1939, o Festival de Cannes dá aos ganhadores a Palma de Ouro, troféu tão famoso quanto o Oscar em Hollywood. O Brasil chegou a ganhar a Palma de Ouro em 1962, com o filme O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte e Dias Gomes, estrelado por Leonardo Vilar. Só eu e ele sabia do milagre. E não há como o turista não tirar uma foto com o famoso projetor do século XIX. Andar pelas ruas de Cannes é se deparar com luxo, beleza e exclusividade. Uma das ruas mais elegantes da Riviera Francesa chega a ser quase uma passarela de desfile para grifes de moda internacionais, o Boulevard de la Croisette. Aqui estão elegantes hotéis Belle Époque, como o histórico Carlton, um maravilhoso exemplo da arquitetura à Arte Nouveau. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Não há celebridade do cinema, da música, da política ou do mundo dos negócios que tenha vindo a Cannes e não tenha se hospedado no Carlton. Construído em 1911 pelo empreendedor Henri Roux e projetado pelos arquitetos Charles Dalmat e Marceline Mayer, o hotel chama atenção pela arquitetura e cúpulas da La Belle Époque. O edifício é patrimônio histórico da França. As suítes são requintadas, como esta, que serviu de hospedagem para a atriz Grace Kelly em 1955, durante o Festival de Cinema de Cannes. A
americana Grace Kelly se tornou mundialmente conhecida quando ganhou o Oscar em 1954 pelo filme Amar é Sofrer, com William Holden. Em 1955, o mestre do suspense, Alfred Hitchcock, escolheu Cannes para a locação do filme O Ladrão de Casaca, que estrelava Grace Kelly e Cary Grant. Cary Grant and this year's Academy Award winner Grace Kelly, two exciting personalities who were made for each other. And now Alfred Hitchcock brings them into very close contact in this perfect tale of romantic intrigue, filmed on the beautiful French Riviera. You have a very strong grip, the kind a burglar needs. That's why you came out here, isn't it? Foi durante essas filmagens, que coincidiram com o famoso Festival de Cinema de Cannes, que Grace Kelly conheceu o príncipe Renier, do Principado de Mônaco, da Casa dos Grimaldi. A paixão à primeira vista aconteceu no Carlton Hotel e o conto de fadas se tornou real. Um ano depois, Grace Kelly se casou com Renier e se tornou a Princesa de Mônaco. Todas as suítes têm o nome de uma estrela de cinema. O lobby, os salões e bares luxuosos. E um dos lugares mais disputados é o restaurante em frente ao mar. E se o cenário já é maravilhoso, o jantar aqui justifica o glamour de um dos hotéis mais emblemáticos da França. Tudo começa com um brinde, um drink que é um charme, espumante com frutas vermelhas. Montados com perfeição, os pratos encantam primeiro aos olhos. Salmão com vegetais e cebola caramelizada com laranja. Linguado com emulsão de manteiga e aspargos. Costelinha de Black Angus em crosta de sementes de pimenta. Frango aromatizado com foie gras. As sobremesas chegam para coroar essa verdadeira refeição dos deuses. Soufflé à grande manière. Bombom de chocolate amargo com infusão de chá verde e sorvete de caramelo. E a torta de limão do Carlton, que de tão famosa e espetacular, chega à mesa com um prato assinado. Sem dúvida, se você estiver disposto a desembolsar algumas centenas de euros pela diária, coisa entre 700 e 5 mil por dia, o Carlton é a melhor opção em Cannes. Tem gente que fala que é Cannes e tem gente que fala que é Cannes, né? Aqui no Brasil a gente fala geralmente que é Cannes, mas na França é Cannes. Sem dúvida. Tem essa diferença, mas tanto faz. É isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. E você pode ouvir a gente na sua plataforma de áudio preferida ou vá lá no nosso canal do YouTube, no @podsp247 e se inscreva e assista nossos vídeos. Até mais. Até mais.